Às vezes é difícil resistir a uma liquidação. Pensou em trocar? Aprenda Se Você Pode no quadro Seus Direitos. Olha, esta questão é incontroversa e bastante fácil. Não importa se o produto está ou não em liquidação. Se houve a compra desse produto e esse produto, após a verificação do consumidor, houve a detecção de um defeito, ele terá direito sim à troca desse produto, mesmo que tenha sido compra em liquidação e peças de mostruário. Agora, ele não terá esse direito quando o vendedor ou a loja informar claramente que aquele produto tem defeito. Então, na aquisição já está lá, olha, esse produto está mais barato porque tem um amassado aqui, tem um tortinho aqui e assim por diante. E também quando nós estivermos falando de produtos em liquidação que só vão permitir troca por defeito, que fique claro. Então, não tamanho, cor, capacidade, potência. Se houver a informação clara que não haverá troca por estar em liquidação, aí só se permite a troca por defeito, não autorizando tamanho, cor e outros tipos de troca. A adaptação da primeira história em quadrinho para o cinema é um pouco mais antiga do que se imagina. Happy Hooligan foi adaptada no início do século XX e de lá para cá essa lista foi só aumentando. Em 2009, além do personagem Spirit e dos Watchmen, estão confirmadas estreias de mais 3 adaptações. Para falar deste assunto, recebemos hoje o professor Roberto Elísio dos Santos, doutor em Ciências da Informação e professor dos cursos de Comunicação da USCS. Professor, boa noite. Boa noite. E assim, ultimamente nós temos percebido uma tendência crescente na adaptação de histórias em quadrinhos para o cinema. Como o público tem reagido? Olha, isso depende. Você tem vários segmentos de público. Há os fãs de histórias em quadrinhos, que aprovam ou reprovam essas adaptações, e tem o público em geral, que até pode conhecer de nome os personagens, mas não acompanha frequentemente as histórias em quadrinhos. Alguns filmes, eles são feitos para fãs. Então tem que contentar os fãs. E o público normal que vai às salas de exibição, muitas vezes não entende aquilo que está sendo mostrado. Outros filmes, eles têm a preocupação de satisfazer um público mais geral. E aí os fãs ficam decepcionados. Uhum. E até por causa dessa questão de querer agradar o público em geral, muitos fãs acabam reclamando porque os personagens acabam perdendo um pouco da sua personalidade para dar lugar à ação. O senhor concorda com essa crítica? O problema não está na ação. Normalmente são adaptados para o cinema quadrinhos de heróis, que tem bastante ação. O problema é que esses personagens, eles têm 50, 60, 40 anos de existência. Eles acumulam o que a gente chama de mitologia. Então, para o fã, esses elementos da personalidade, da trajetória do herói são muito claros. E quando o cinema tende a fazer uma síntese disso, eliminar coisas, personagens secundários, juntar 2 personagens num só, mudar a própria característica do personagem que está sendo adaptado para a tela, os fãs se revoltam. Então é muito difícil para o cinema conseguir sintetizar toda essa mitologia que existe em torno desses personagens. Uhum. E quais seriam os exemplos? Você tem algum exemplo? O Constantine é um exemplo, personagem que foi criado para as histórias do Monstros do Pântano pelo roteirista inglês Alan Moore. O filme com o personagem ficou bastante distante das histórias do Constantine. O próprio personagem foi modificado, ele é um anti-herói, no filme ele vira um herói. O personagem Constantine, ele é um inglês, no filme ele passa a ser americano. Então tem várias diferenças, até porque são adaptações, né? É preciso transportar de um universo narrativo para outro, da história em quadrinhos para o cinema.
Na hora de fazer essa adaptação, é preciso transpor para o cinema aquilo que é viável no cinema. Além disso, tem a participação de roteiristas, de produtores, do próprio diretor, dos atores. Então, eles vão modificando. O filme acaba ficando muito diferente daquilo que as pessoas leem nas histórias em quadrinhos. A mesma coisa se dá com a adaptação literária, né? Você tem um livro que tem as características próprias da linguagem literária, da linguagem verbal escrita, e a transposição, a transcodificação do que é escrito para a mídia audiovisual implica mudanças. Tem coisas que aparecem numa história em quadrinhos ou num texto literário que não funcionam no cinema. É o específico cinematográfico. Tá? Tem elementos comuns, né? São narrativas, tanto a literária, a quadrinhográfica, como a cinematográfica. Mas existem os específicos da literatura, da linguagem dos quadrinhos e da linguagem do cinema. Uhum. E, assim, a tecnologia ela vem avançando e, com isso, os efeitos especiais ficam mais fáceis de serem feitos. Isso determina a qualidade do produto final? Olha, não determina, porque há adaptações de quadrinhos feitas há algum tempo que não tinham esse tipo de tecnologia e eram muito boas. Os primeiros filmes do Superman, no final dos anos 70, eles foram bons filmes. Uhum. A série televisiva do Hulk também fez muito sucesso e era muito próxima ao universo do personagem. E não tinha tecnologia como a gente vê hoje, a computação gráfica e tal, nessas versões. Às vezes nem é preciso muita tecnologia para fazer a transposição de uma história em quadrinhos para o cinema. Os seriados dos anos 40, com personagens de quadrinhos que eram feitos no cinema, eles não tinham efeitos especiais, eles usavam as técnicas de cinema que existiam naquele momento. E alguns foram muito bons. Os seriados do Flash Gordon, né, conseguiam recriar as histórias de ficção científica desse personagem.